observar o estranho do beco. O homem que a empurrara para uma semana de histeria que provocara os hábitos obsessivo-compulsivos. Finalmente, Angela conseguiu introduzir ar nos pulmões e voltou a colocar os papéis na bolsa. Porém, alguns caíram e se espalharam pelo chão. Rapidamente, ela tentou recuperá-los e impedir que outros caíssem, mas só conseguiu espalhar mais páginas pela mesa. Ei, ei, ei! Bill exclamou. Relaxe! Com os olhos arregalados, Bill olhou de relance para Catherine e, em seguida, apanhou alguns papéis no chão da cozinha e os entregou para Angela, que os arrancou de sua mão sem fitá-lo. Angela não precisou olhar nos olhos de Bill Blackwell para ver sua expressão desgostosa. Podia senti-la. Era uma expressão que a enviava de volta à infância. A maioria das pessoas a olhara daquele jeito ao longo da sua adolescência e, naquele momento, Angela sentiu grande parte da confiança que ganhara nos últimos anos escapulindo. Ela murmurou um agradecimento quase silencioso enquanto guardava as páginas na bolsa. Deixe-me ajudá-la. Assumindo o controle da situação, Catherine organizou as páginas em uma pilha alinhada para Angela colocar de volta na bolsa. Angela parou para tomar um café, apenas uma visita rápida. Bill olhou para a cafeteira seca, vazia desde aquela manhã. Entendi, ele disse. Sente-se melhor, Angela? Thomas disse que você estava doente? Angela sentiu. Sim, obrigada. Então, ela olhou para Catherine. Me ligue depois para conversarmos. Vou ligar. Angela passou pelo marido de Catherine e pelo homem do beco, apressou-se na direção do vestíbulo da frente, empurrou a porta de tela e desceu correndo a escada, andando às pressas pela calçada com a bolsa agarrada com força sob o braço. No interior da casa, Bill Blackwell, ao lado de Catherine, observou Angela se afastar. Ele manteve a voz baixa para que Leonard Williams, que Thomas acabara de contratar como supervisor, não ouvisse. Não queria que as palavras chegassem ao conhecimento do seu sócio. Eu jamais diria algo para Thomas, mas que diabos há de errado com ela? Angela é um pouco estúpida. Ela é retardada? Catherine virou a cabeça e encarou o marido. Ela é tudo, menos estúpida, seu idiota. Angela é inteligente de um jeito que você e eu nunca poderemos entender. Então por que ela age assim? Porque Angela é um gênio, Bill. E as pessoas a tratam como se ela fosse uma leprosa. Parte 10. Chicago, 21 de outubro de 2019. Rory entrou no pequeno escritório de advocacia e acendeu as luzes. Passou pela mesa de Célia e entrou na sala do pai, onde as pilhas de pastas tinham encolhido desde sua primeira visita. Ela ainda se lembrava do dia em que Célia gotejou lágrimas no seu pescoço. Uma semana depois, o pensamento continuava a incomodar a sua pele com arrepios e a requerer uma lavagem extra no chuveiro a cada manhã. Apesar de histérica, Célia era bastante eficiente. Ela e o assistente jurídico haviam comunicado todos os clientes atuais do escritório sobre a morte de Frank Moore e a necessidade de encontrarem novos advogados. A partir do trabalho e da pesquisa diligente de Célia, quase todos os clientes estavam representados por um novo escritório ou tinham boas orientações de onde levar seus casos. Uma carta fora enviada para todos os ex-clientes dando conta dos acontecimentos. Em apenas uma semana, Célia concluíra o seu trabalho e esvaziara sua mesa. O resto da dissolução da firma de Frank Moore estava a cargo de Rory. Rory também se mantivera ocupada. Ela ligou para todos os clientes cujos casos tinham julgamento próximo e explicou a situação.
informando que prorrogações estavam sendo protocoladas até que um novo advogado fosse constituído. Quase todos os casos haviam sido analisados e, quando ela entrou na sala do pai naquela manhã, encontrou apenas uma pasta esperando na mesa. Era um caso tão enigmático quanto preocupante e, até aquele momento, Rory não conseguira transferi-lo. Principalmente porque o juiz com quem ela conversara a respeito solicitara uma reunião antes que Rory fizesse qualquer coisa, mas também porque, quanto mais Rory examinava os detalhes da pasta, mais curiosa ficava de como aquele caso tinha caído nas mãos de seu pai. À mesa de Frank Moore, Rory passou uma hora buscando na internet qualquer informação que pudesse encontrar sobre o cliente. Ela nunca tomara conhecimento do caso durante seu tempo no escritório. No entanto, dado seu papel limitado dentro do grupo Moore de advocacia, aquela não era uma notícia surpreendente. Rory jamais ouvira falar da maioria dos clientes do pai, mas aquele era de tal magnitude que ela ficou interessada em saber por que Frank mantivera tantos segredos sobre ele. A história do seu pai com aquele cliente era extensa, e desenredar o escritório da situação não seria tão simples quanto dar alguns telefonemas procurando transferências. Às 10 da manhã, Rory desligou o computador, apanhou a única pasta que permanecia na mesa do pai e trancou o escritório de advocacia ao sair. Embarcou no carro e se encaminhou até o centro da cidade, rumo ao Delay Center. Dentro do prédio, passou pela segurança e em minutos pegou o elevador com um guarda até o 26º andar, onde ficava a vara civil do condado de Cook. O guarda a conduziu pelo corredor até a sala de audiências do juiz e bateu em uma porta fechada. Um momento depois, a porta se abriu e apareceu um homem mais velho, de aparência distinta, com o cabelo branco e óculos de aro de metal. Usava terno e gravata. "Rory Moore?" o juiz perguntou. "Sim, meritíssimo", Rory respondeu, enquanto o guarda inclinava o chapéu em sinal de respeito e partia. "Russell Boyle, entre." Rory entrou na cela do juiz e se sentou em frente à mesa dele. O juiz sentou-se em seu trono de couro e se virou para encarar Rory. "Faz algumas semanas que estou tentando entrar em contato com o seu pai. Lamento tomar conhecimento da morte dele. Acabei de ser avisado das circunstâncias." "Obrigada." "Eu que agradeço por ter vindo aqui em prazo tão curto. Não quero que pareça rude, mas, por diversos motivos, além do óbvio, a morte do seu pai vem em um momento terrível. Frank e eu vínhamos trabalhando em um caso delicado e a situação exige atenção." O juiz Boyle ergueu uma pasta da mesa. "Sim, senhor. É o último caso do escritório do meu pai de que estou tentando cuidar." "Você está familiarizada com esse caso?" "Não, senhor. Não estava familiarizada com nenhum dos casos dele." "Você não era sócio do escritório?" "Sócia?" "Não, senhor. O escritório de advocacia do meu pai era uma empresa individual. Ele não tinha sócios. Certamente não eu. Quando meu pai precisava de ajuda, eu fazia algum trabalho por fora para ele, mas eu não era atuante no escritório." "Qual era a sua função no escritório, senhorita Moore?" Rory tentou encontrar as palavras corretas para descrever o que exatamente chegou a fazer para o pai. O raciocínio rápido e a memória fotográfica privilegiada permitiam-lhe ler peças processuais e compreender a lei e suas brechas melhor do que Frank já compreendera. Quando Frank Moore empacava em um caso, ele pedia ajuda para a filha.
Apesar de nunca ter pisado em uma sala de tribunal, Rory sempre fora capaz de elaborar uma estratégia vencedora para quase todos os casos para os quais seu pai procurara conselho. Principalmente pesquisa. Rory, enfim, respondeu. Mas a senhorita é advogada, certo? A resposta técnica era sim, mas tudo o que ela queria fazer era mentir. Não estou mais exercendo. Você tem licença para Illinois? Sim, senhor, mas apenas como complemento para o meu emprego no Departamento de Polícia de Chicago. O juiz Boyle entregou a pasta para Rory no meio da frase. Ótimo. Então, você é mais do que qualificada para lidar com essa situação. Rory pegou a pasta. Deixe-me atualizá-la. O cliente do seu pai está se preparando para o livramento condicional e trata-se de uma situação delicada. Rory abriu o arquivo e começou a ler. Ele deve comparecer diante da Comissão de Livramento Condicional uma última vez para recapitular minhas recomendações relativas às condições da sua soltura, que está programada para 3 de novembro. Seu pai e eu estávamos discutindo os detalhes. Infelizmente, você terá de comparecer à audiência. É uma mera formalidade, pois o Conselho concordará com todas as minhas recomendações e eu já aprovei todas as recomendações do Conselho. Mas, não obstante, precisamos esclarecer tudo a respeito desse caso. Você terá de comparecer com o cliente. Senhor, não tenho certeza de que seja uma boa ideia. Eu arrastei esse caso o máximo possível, mas a Comissão de Livramento Condicional tomou a decisão e já falei com o governador sobre isso. Não há como impedir que aconteça. Assim, vou garantir que tudo corra da melhor forma possível agora. Havia uma porrada, desculpe o linguajar, de detalhes que elaborei com o seu pai. Diversos termos da soltura foram negociados. Tínhamos tudo praticamente resolvido. O juiz Boyle apontou para a pasta nas mãos de Rory. Familiarize-se com os detalhes para que possamos discutir os termos finais na próxima vez que você e eu nos encontrarmos. Meritíssimo. Estou trabalhando para redistribuir todos os casos do meu pai. Não estou assumindo nenhum deles. Infelizmente, não vejo uma opção aqui. A menos que você ache que pode encontrar alguém para lidar com ele na próxima semana. Posso pedir uma prorrogação? Seu pai pediu várias prorrogações. Não posso mais adiar. O caso vem chamando muita atenção. Seu cliente tem aparecido no noticiário ultimamente. Ele deve comparecer diante do conselho dentro de 2 semanas. Antes disso, e quando você estiver familiarizada com o caso, nós 2 conversaremos sobre os pormenores do livramento condicional. Vamos dar um jeito na situação desse homem e tirar a pasta dele da minha pauta de casos. Senhor, não sirvo para salas de tribunal, ou para comissões de livramento condicional, ou para exercer a advocacia em geral. O juiz Boyle já estava fora do seu majestoso trono de couro e a caminho da porta da sua sala de audiências. Sugiro que encontre uma maneira de remediar essa situação antes de cancelar o seu afastamento na semana que vem. Ele abriu a porta e se manteve ao lado dela. Rory entendeu a dica. Hora de partir. Ao ficar de pé, seus joelhos dobraram um pouco. Depois que se aprumou, pigarreou. O que esse homem fez que tornou tão complicada a concessão de um simples livramento condicional? Ele matou muita gente em 1979. E agora alguns idiotas de uma comissão de livramento condicional acham que é uma boa ideia deixá-lo sair da prisão.